Kleber Francisco Soares Lopes. Boa tarde, excelência. Tudo bem, investigador? Tudo bem, graças a Deus. O senhor sabe, o senhor quando o senhor compromisso é verdade, fique à vontade, doutor. Bom dia, senhor Kleber. Senhor Kleber, o senhor foi designado para ir ao presídio visitar o senhor Renê? Sim, excelência. Eu fui designado mediante ordem de serviço do delegado Dr. Evandro Nascimento Radaé. Nessa ordem de serviço, existia a informação para o senhor contactar os advogados dele antes da ida ao presídio? Pelo que eu me recordo, foi uma ordem de serviço sucinta para solicitar a senha de desbloqueio do celular do réu. O senhor sabe que o senhor réu tinha estado no dia anterior na delegacia de polícia? Não me recordo, excelência, se exatamente no dia anterior ele estava lá. Ele foi lá, eu creio que umas 2 ou 3 vezes no período que eu estava lá, mas eu não me recordo para dizer exatamente se foi no dia anterior. Acho até que sim. E pelo que o colega falou, foi uma diligência que ficou por fazer no meio de tantas outras coisas por fazer, né? E não solicitaram, até onde eu sei, que ele fornecesse a senha lá no dia. Então, por conta disso, o delegado pediu que a gente se direcionasse ao presídio de Caeté na tentativa de pedir essa senha de desbloqueio. Mas aí eu não sei dizer exatamente para o senhor se foi no dia anterior. Essa que é a questão. E o senhor não ligou para o advogado dele, para o advogado estar presente? Desculpa, excelência, não O ouvi. senhor ligou para o advogado dele para ele estar presente? Não, não, senhor. Eu não. O senhor sabia que naquele dia ele estava sem advogado constituído? Não tenho essa informação. Quantos policiais estiveram no presídio? 3 policiais. Eu, o subinspetor Daniel e o investigador Pedro. O senhor saberia me dizer o porquê que a comunicação de serviço, apesar de só terem sido realizados, como o senhor disse, por 3, está assinado por mais de 20 policiais? Olha, eu não sei dizer, mas eu posso imaginar. O senhor está falando dessa ordem de serviço específico ou da comunicação? Da senha. Você teria ido até lá? É o resultado. Depois da sua ida, o senhor vai- Entendi, é porque no primeiro momento eu pensei na comunicação de serviço do relatório final. Mas não, o senhor está falando da ordem de serviço específica do presídio. especificamente desse dia. Foi um presídio com 3 pessoas. Sim, sim, perfeito. Comunicação de serviço que relata a visita ao presídio e que tem a senha, está assinado por mais de 20 policiais que não participaram dessa diligência, como o senhor mesmo disse. A minha pergunta é, por que 20 policiais assinam um comunicado que eles não participaram? Não sei dizer para o senhor. Sem mais perguntas, excelência. Doutor Leonardo. Ó, doutor Thiago. Não, sem pergunta, excelência. Sem pergunta. Também não. Obrigada. Podemos, excelência. Só para fazer um esclarecimento, é o seguinte, o Renê não vai... O Thiago me explicou. Eu vou fazer as perguntas e depois ele vai falar sobre ele, né? Vai fazer a defesa dele. Não vai responder nem as nossas perguntas, nem as nossas, nem de ninguém. Ele só quer fazer a declaração dele. Tá? E as perguntas... Tá? Deixa eu só... Eu estou aqui que estava um pouquinho, a internet não está legal, ontem estava um pouco melhor. Mas nós vamos fazer uma Aí. Principalmente que ele falou que vai falar um negócio com ele. Muito bem. Passaremos agora ao interrogatório do senhor Renê da Silva Nogueira Júnior. Boa tarde, senhor Renê. Vou começar com o senhor agora. Boa tarde, um bom dia, né? Vou começar com o senhor agora. Vou fazer algumas perguntas para o pessoal. Essas perguntas o senhor me responde. Depois vou abrir a palavra para o senhor fazer os esclarecimentos que o senhor entende ser cabível nesse momento. Sobre os fatos, o senhor não precisa falar nada. Não vou entender que o senhor está assumindo culpa. Não vai ser prejudicial ao senhor não se manifestar sobre os fatos em nenhuma parte do processo, tá certo? Obrigado, excelência. O senhor está com quantos anos? 47.
47. O senhor é casado? Acredito que sim. Eu não estou assim. Esposa não fala. Está picando um pouquinho. Doutor, será que tem como melhorar de alguma forma e tirar mais próximo do microfone? Porque na gravação não vai ficar muito legal. Deixa eu tentar. Beleza. Vê se melhora, excelência. O senhor está escutando perfeitamente. O senhor Renê está picando bastante. Ele fala fino. De lugar, esse- Ele é fino. Vamos tentar trocar de lugar? Tentar trocar. Faz essa gentileza. Vamos ver se melhora. Ficou melhor? Ficou melhor. Pode responder, por favor. Eu não sei, na verdade, se eu continuo casado, porque a gente não está tendo contato. Tá? Questão de corregedoria, dos problemas que eu tive, família. Eu estou sem receber a visita há 4 meses. O senhor tem filhos? Eu tenho um filho do meu casamento. Ele é portador de necessidades especiais ou menor de idade? Não, ele é maior de idade, ele tem 24 anos. Onde ele tem de aeronáutica. O senhor, um pouquinho, só para ver se eu consigo escutar melhor. O senhor estava trabalhando antes de ser preso? Não, eu tinha feito um planejamento no dia de trabalho, de ir trabalhar na parte da manhã, usar minha hora de almoço do dia para academia, porque eu tenho um problema na minha perna quase foi amputada por um acidente de moto, e é uma necessidade Ele médica. está pensando sobre o fato, excelência. Hã? Ele está pensando que é sobre o fato. Não é sobre o fato, não. O senhor não precisa me responder sobre o fato. Eu falo se o senhor estava algum tipo de trabalho. Tinha, com a Ficto. Na realidade, o que eu preciso não condiz, não tenho contratos. Tá? Eu só não tinha assinado para o CNPJ na empresa, estava mudando, mas nós temos um e-mail de tudo os direitos. Eu trabalhava na Ficto, era diretor de exportação e importação. Tá certo. O senhor é usuário de drogas, tem problema com bebida? Não bebo, não fumo. O senhor já foi preso, tem algum problema de saúde fora esse da perna, que o senhor já me relatou, algum outro? Só problema respiratório. O senhor tem algum problema de saúde? Respiratório só, doutor. Mas nada que impeça meu. Tá. E o senhor já foi preso ou respondeu processo criminal anteriormente sem ser por esses fatos? Não, Não. O senhor tem ciência do que o senhor está sendo acusado, correto? tenho sim. Qual esclarecimento o senhor gostaria de fazer? Gostaria de falar da minha vida, porque até hoje o que foi pintado eu fui julgado na imprensa, na realidade, antes mesmo de eu fazer a oitiva. Né? Antes de eu começar a oitiva na delegacia, a minha foto da minha possível esposa ou ex-esposa, não sei ainda, a gente já estava sendo acusado, enfim, eu já era um criminoso, um homem de 47 anos que nunca teve um problema com a lei. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tenho familiares na Polícia Federal, eu era casado com uma delegada que era referência em, em defesa de minorias. Nunca tive. Uhum. O que eu queria falar sobre minha vida, né? Um pouco sobre a minha infância, para Vossa Excelência me conhecer, né? Porque até hoje eu só apanhei, né? Então, assim, me venderam como um homem de posses, rico, na realidade, nada disso. Né? Eu sou fruto de um relacionamento de abuso sexual. Meu pai tinha 50 anos, minha mãe tinha 15. Tá? Isso na época da ditadura militar. E por esse motivo eu fui adotado pelos meus tios paternos, porque eu não poderia ficar nem na casa do meu pai, porque ele era casado. Então eu fui morar na casa dos meus tios, em Miguel Couto, que é uma cidade assim, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Tá? E tive uma infância muito boa, tá? Muito boa. Não posso falar que por esse motivo aconteceu alguma coisa, não é isso que eu quero dizer. Mas minha infância mudou aos 10 anos de idade, mais ou menos. E
os filhos desses tios eram meus irmãos, né? Porque eu só conhecia eles como irmãos, né? Minha irmã e meu irmão. Meu irmão teve AIDS em 90 e a gente era muito novo no Brasil, a gente não sabia como lidar com aquilo. Meu pai tinha uma oficina, meu pai era lanterneiro, minha mãe era costureira. Que não entendi. Meu pai era lanterneiro, minha mãe era costureira, tá? E ele tinha uma oficina nos fundos da casa e a gente teve que vender tudo para começar a fazer o tratamento, que os remédios vinham do Canadá, dos Estados Unidos. Então, ele vendeu a oficina. Minha mãe voltou a trabalhar como costureira e a gente chegou a passar por momentos bem difíceis, porque até eu lembro, eu faço comparativo, porque a família até do Cazuza, né, mesmo o pai dele sendo um diretor global lá da Sony, eles quase faliram. Imagina a gente, né, que vivia com oficina. Lembro até da primeira vez do meu pai chorar, quando ele vendeu as ferramentas dele, que era a última coisa que tinha. Ele foi trabalhar na oficina de terceiro, né, virou alcoólatra, tudo que não tivemos pelo meu irmão, ele foi para dentro da nossa casa, porque na época não tinha tratamento, que eu lembro muito bem dessa época, eu não quero ser redundante, eu não quero causar nenhum constrangimento com isso, mas eu empurrando a cadeira de roda do meu irmão no hospital do Fundão, né, e foi aí que eu sofri minha primeira prisão, na realidade, porque eu parei de ir para a escola, repeti o ano, porque os professores e as crianças não podiam ficar perto de mim, porque pensavam que a doença era contagiosa. E perdi também o contato das crianças dos amigos de grupo, porque eu não podia andar com ninguém. Você ia ficar dentro. Peraí, ficou ruim, não estou entendendo. Eu Peraí, o ficava. senhor falou que perdeu, as crianças não queriam ficar perto do senhor porque o seu irmão tinha a doença contagiosa, e aí depois disso não deu para entender mais nada. Eu falei que não só na escola, mas como na rua também, né? Eu fui afastado do convívio da sociedade. Não só eu, como minha mãe, a gente sofreu um preconceito porque a doença era tida como altamente contagiosa, falava que era por ar, por beijo pegava, enfim. Eu estou falando desse relato porque essa foi a primeira grande dificuldade que eu tive na vida, né? Então, 5 anos depois eu perdi meu pai, porque depois disso ele virou alcoólatra, estava trabalhando na oficina de terceiro, o carro caiu sobre sua barriga, né? Então, eu perdi meu pai aos 15 anos, na mesma época que a filha ídola dele perdeu o pai dela, né? Mas mesmo assim eu não me vitimizei, não fui para nenhum lado errado, muito pelo contrário, como a imprensa falou aí que eu não tinha formação, está todas anexadas hoje no processo, né? Fiz administração, me formei em publicidade e marketing pela Invesa, fiz FGV, administração com ênfase em gestão de pessoas, fiz um ano na IBMEC, em gestão de projetos, fiz PUC, Exalc, bens de consumo e varejo, fiz um MBA corporativo em Harvard, e o último foi a formação de conselheiros na Fundação da Cabral, dentro do HD da polícia deve ter lá que eu sou um dos melhores alunos, que são os destaques da Dom Cabral. Então, assim, o que foi pintado sobre minha carreira, né, que eu até ouvi muito na Itatiaia, né, que a gente tem só um radinho aqui dentro, a pilha, que eu estou até uma semana sem pilha, não tenho direito na televisão, que eu era um empresário e um executivo da Shopee. O Eduardo Costa, inclusive, o Eduardo Costa, esqueci o nome aqui, falou. A primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa que minha irmã era noiva de uma revenda chamada Revenda Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu. Está na minha carteira de trabalho. Comecei em 99 como auxiliar de marketing. As pessoas falam, ele é insensível porque ele era um executivo de nada disso. Eu carregava jogo de mesa, varria após os eventos. Então eu fui crescendo devagar, fui vendedor depois fui supervisor, né? E fui seguindo, estudando de noite. Chegava às 11h30 em casa, saía às 5h30 da manhã. Aí fui supervisor, fui gerente, ainda nessa revenda, né? Noivo da minha irmã, que chama-se César Valentim, e do pai dele, que chama-se Celso Valentim. Foi 4 vezes vereadores por Nova Iguaçu, né? Caso queiram consultá-los. Com certeza eles vão falar, inclusive deve ter o depoimento dele no meu LinkedIn.
E depois disso, por eu ser um excelente gerente, que na época eu já era gerente de refrigerante, eu fui convidado pelo Jean Gereissati, que é sobrinho do Tássio Gereissati, para ir para a Ambev. E foi uma festa na revenda, porque eu fui o primeiro pessoa a sair de uma revenda para ir para a matriz. Aí eu tive que voltar a ser supervisor, entrei como talento, voltei a ser supervisor, já tinha um filho pequeno, fiquei muito preocupado, né, porque meu salário não dava, né, a gente já estava separado já da mãe dele. Eu tenho um excelente relacionamento com a mãe dele, muito mesmo. A gente passava Natal juntos, né? E eu fui para a Ambev, fiquei mais 6 anos, até 2011. Aí eu vou ser mais rápido agora, esse mês, para não perder o tempo. Nossa, pode ficar no tempo do senhor. Nós estamos sem pressa, que é o momento do senhor fazer a defesa do senhor. E eu nunca tinha colocado no currículo na vida, nunca, acho que até hoje eu não coloquei, né? E eu fui indicado, convidado na Ambev, depois de 11 anos trabalhando lá, né? Sem nenhum problema na empresa. Eu fui gerente de primeira linha, né? Morei no Ceará por 1 ano e meio, depois mais meio ano em Belém, também sem nenhuma ocorrência. Muito pelo contrário, são meus amigos até hoje, o pessoal do Ceará e de Belém, né? São até hoje, com certeza. Eu tinha um Instagram com quase 50 mil seguidores, né? Por dar aula, inclusive, numa instituição de São Paulo para conselheiros. Então, pelo contrário, dei palestra em 2023 em Roma, tá? Para um público estrangeiro. Fui convidado para essa palestra, foi tudo bancado pelas pessoas que fizeram a palestra. Eu estou falando isso porque assim, eu tenho uma carreira consolidada. Depois da que eu fui para a Red Bull, a convite, tem alguns projetos que eu fiz na Red Bull, um deles que tem até hoje é aquela gôndola azul que você vê no supermercado. Foi um projeto que me projetou, me ajudou muito. Depois, tudo isso é na minha carteira de trabalho, tá? Depois fui contratado pela IP, ou seja, estou falando só de empresas multinacionais ou líderes do seu segmento internacional ou nacional. E na IP, eu fui contratado como gerente territorial, e eu fiz um projeto lá chamado PN, que era um plano de negócios, que foi minha virada de vida, porque até ali eu recebi um salário muito baixo, que não dava para eu efetivamente com todas as despesas, porque eu também, como amigo de família, né, a minha mãe, durante o meu trabalho na Ambev em 2024, é um pouco delicado o que eu vou falar, mas eu tenho que falar a verdade, se matou, né, em 2024 por esse abuso sexual que meu pai cometeu com ela, né? Ela sempre jogava isso na minha cara quando eu tinha contato com ela, que era muito breve, né? Minha mãe tinha 15, meu pai tinha 50, e ela ficou com muitas marcas pela gravidez na infância, e ela se matou em 2024. O nome dela é Miriam Cândida Fernandes. Ela trabalhava no CREMES, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e era professora de História. Tá? Isso foi muito, muito traumático para mim, porque eu estava no Ambev ainda. Então, com isso tudo, eu não tinha mais gente mesmo. Minha família dependia de mim, tanto do meu filho quanto da minha mãe. Né? Então, eu optei, às vezes, para mudar rápido de empresa. Poxa, você muda muito de empresa, porque todos os contratos me davam um signing bônus, contrato de entrada, isso não possibilitava, não foi o que eu fiz. Não Então, entendi isso. Repete, por favor. qual parte, Excelência? A parte que o senhor falou que o senhor tava, a família do senhor dependia, da sua mãe também, Isso. e Então, eu aí mudei mais vezes de empresa, porque quando você muda de empresa, você recebe um bônus de entrada. E esse recurso me ajudava a custear a pensão do meu filho e ajudar a manter a casa da minha mãe, que era eu e minha irmã, que mantínhamos a casa da minha mãe, né? Porque toda a renda vinha do meu pai. Então, fui para a Red Bull, fiquei 2 anos e meio. Depois, fiquei 6 meses só na IP. Por quê? Fiquei só 6 meses na IP. Porque o projeto que eu fiz lá, que é usado até hoje, pelo que eu saiba, ele me deu muita repercussão no mercado. Porque antes eu trabalhava para dentro das empresas. Nesse período, eu comecei a trabalhar para fora, ou seja, o mercado me conhecer.
né? Eu conheço todas as donas de mercado, do Brasil inteiro, desde o Cláudio, que é dono do Zafra, e o Cinco, que é do Matheus, lá no Maranhão. E o dono do Guanabara, no Rio de Janeiro, que é o Pino Pinho, o nome dele, o nome do pai dele é Pinho, e a esposa é Rosa. Me conheceu, falou, Renê, cara, eu te indiquei para uma empresa, para a JBS, e lá você pode fazer uma carreira gigantesca. Eu quero que você converse com o Gilberto Xandó, que é o presidente da JBS hoje, tá? E fui trabalhar na JBS, foi a melhor empresa que eu trabalhei até hoje, que me deu um reconhecimento tanto financeiro quanto de mercado, né? As viagens que tem no meu Instagram, as pessoas falam, opulência, isso. Eram todas pagas pela JBS, todas pagas pela JBS. Tem um programa lá chamado Clube dos Presidentes e nós viajávamos com os donos de mercado. Por isso que eu tenho esse relacionamento com os donos de mercado. Fiquei na JBS até 2017, até o Só presidente um da... minuto, travou. Peraí. Tá bom. Só um minuto, seu Renê, nós não estamos ouvindo o senhor, a internet ficou ruim. Caiu. A gente pode parar um pouquinho. Lá. Excelência. Agora sim, seu Renê, voltamos. Pode continuar. O senhor falou que as viagens que o senhor fazia eram todas custeadas pela JBS. Exatamente, pela JBS. Posso continuar? Pode continuar. Fiquei na JBS até 2017, de 2013 a 2017. Em 2017 eu estava na Itambé como nacional, gerente nacional, e o presidente da Itambé aqui em Minas Gerais me convidou para ir para a BRF. Eu fui para a BRF, fiquei pouco tempo porque eu sofri esse acidente que eu falei para Vossa Excelência. A pé, estou muito para eu continuar trabalhando, né? Eu optei por não fazer nada contra a empresa, nunca fiz. Depois eu explico da Coca-Cola, mas eu nunca fiz porque como é que eu posso dizer, a decisão de pegar a moto e ir de moto para o trabalho foi minha, eu poderia ter ido de táxi, porque no São Paulo tem o diesel, né? E eu não poderia usar o carro aquele tipo de moto, então eu caí e falei, não vou fazer nada contra a empresa, mesmo estando em horário de trabalho, porque a decisão foi minha, não era justo eu tomar uma decisão contrária. Então, a gente estava num momento difícil na BRF, porque teve uma operação carne fraca, né? E o presidente e o vice-presidente foram presos, né? Por adulteração de produto. Acho que isso foi muito difundido na imprensa na época, né? E eu optei por sair, fui convidado pelo ex-presidente da Red Bull, né? O Pedro Nava, a ir para Kraft Heinz, né? Também está na minha carteira de trabalho. Ou seja, todas as empresas que eu passei eram convidado pela minha liderança, por entender que eu era um bom gestor de pessoas, que eu lidava muito bem com pessoas e conseguia desenvolver pessoas. Fiquei na Kraft Heinz mais um período, a Vigor foi vendida para a Lala, que é uma empresa mexicana. O presidente da empresa ainda era o Gilberto Xandó, que hoje está na JBS, ele me ligou e falou, Renê, preciso que você volte para a Vigor, me diz quanto você precisa, o que você precisa para voltar, porque a empresa está em sério risco da gente regredir ou começar a dar prejuízo, eu preciso que você faça o turnaround. Eu voltei para a empresa que eu tinha saído em 2016, fiz todo esse processo, e quando foi, eu fui para a Coca-Cola, né? Convidado para ir para a Coca-Cola, para ir para um cargo maior, né, de diretoria, né, tudo que a imprensa relatou lá, está tudo registrado, eu tenho um contrato de tudo, fotos, momentos, entrega de resultado com o time. Eu sempre trabalhei muito bem com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, né, 7.000 liderados, 3.000 liderados. E nesse momento, eu comecei a viver um assédio dentro da Coca-Cola, um assédio bem duro por esse CEO, porque ele tinha um familiar que trabalhava na área de... Um familiar, não, um padrinho de casamento dele, que trabalhava na área de controladoria, e ele errou os números para 2022, errou os números de custo. Então, eu batia recorde junto com o time, né? Eu que eu estou falando do meu time, né? Eu só tinha o dever de liderar ali. E ele falava que não entregava por impidar, mas era por questão de erro de
de cálculo, e ele perseguiu, até que ele conseguisse que eu saísse da empresa. Eu tive um burnout, né, no começo de 2023. Ali eu comecei a fazer um tratamento com medicação para dormir, nunca tinha feito antes. Como te falei, não bebo, não fumo, sempre fui atleta. Nunca gostei de noite, dessas coisas, eu gostava realmente de físico, de trabalho, né? E quando eu saí da empresa, o que que eu fiz? Eu tomei a decisão de vir para BH. Eu estava me relacionando com a Ana Paula, minha esposa, né? Ela era delegada de polícia aqui. Mesmo que São Paulo fosse o lugar que eu tinha as maiores oportunidades, toda hora que eu era convidado para ir para outra empresa, eu vim pelo coração. Toda a minha vida foi pautada pela razão, pelo trabalho. Eu sempre escolhi, não, vou para o trabalho. E acabei sendo um mau pai. Né? Eu falo isso porque a falta do meu filho hoje foi minha falha como pai. Porque eu só viajava, dava de emprego, ia para outros estados e acabei não participando da infância dele. E essa vez eu tomei a decisão, eu vou pelo coração, mesmo sabendo que em Minas eu não teria oportunidades como eu tinha em São Paulo. E vim, com a cara e a coragem, sem emprego, sem nada, e vim, passei muita dificuldade. Muita dificuldade, né? Porque toda hora eu recebia proposta de São Paulo e eu não voltava, porque a Paulinha era apaixonada pela polícia, né? E ela falou, fica mais um pouquinho. Em Minas é assim mesmo, até as pessoas te conhecerem, você vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas fica aqui. E eu vim vamos dizer assim, com um valor em dinheiro que eu programei por um tempo para eu ficar sem trabalhar, né? E nisso eu entrei numa sociedade, né? E essa sociedade foi muito maléfica para mim, né? O nome da pessoa é Kênia Freitas, trabalha numa empresa chamada Ripol. E eu peguei todos os meus contatos, e todos os meus recursos e apliquei nessa sociedade. E no final eu tomei um golpe, né? Porque ela registrou a empresa no nome dela, eu estava cobrando ela, eu trouxe 23 empresas, eu consigo igual você nem falou assim, quem são as empresas? Todas, eu dou o nome de todos os CEOs, ou diretores, para perguntar se é verdade ou mentira, para fazer um projeto de levar essas empresas para Dubai. E eu apliquei todos os últimos recursos nessa empresa. E no final, eu tomei um golpe, porque ela pegava a renda que gerava, um exemplo, no Aeroporto Indústrias Maringá, que foi uma das coisas que a gente estava trabalhando para levar as empresas. A gente conseguiu a captação financeira para pagar a dívida e ela recebeu o pagamento da pessoa física dela e não me repassou nada. E aí eu fui Só um cobrar. minutinho, tá picando, senhor Renê. Aí eu fui cobrar essa sócia, melhorou? Agora, só um minutinho. Tá picando, vocês estão ouvindo? Senhor Renê, eu estou permitindo o senhor ter a liberdade de falar, porque eu entendo o processo do júri, especialmente a gente precisa realmente conhecer as pessoas diante da natureza. Essa parte do golpe do senhor ficou claro. Eu gostaria só que o senhor fosse mais breve agora sobre as demais coisas que o senhor gostaria de falar. Vou ser breve, porque o golpe ele entra muito na parte do que aconteceu. Estou falando em relação à motivação de eu ter pego a arma no dia. Porque essa pessoa, a Kênia Freitas, quando eu fui conversar com ela para a gente terminar a sociedade, e está gravado, tudo gravado, porque eu tenho um boletim de ocorrência antes do fato. Peraí que travou, só um minutinho. Peraí, volta. Você tem um boletim. Ficou o último registro? Foi que o senhor tinha um boletim de ocorrência. O senhor pediu para terminar a sociedade. E o senhor tem um boletim de ocorrência. De ameaça, tá? Contra a Kênia, que ela falou que ela tinha relacionamento com o jogo do bicho, que recebia malas e malas de dinheiro, e se eu tentasse levar algo para frente, ela ia tentar alguma coisa contra mim. Inclusive, ela fala de dois grandes empresários de Minas Gerais, no vídeo, no áudio, e vai ser alocado no processo. Quando ela me falou isso, né, a gente
eu conversei com minha esposa, como policial, ela me orientou. Faça tudo direitinho, vá à polícia, leve o áudio, leve tudo, leve a ameaça e faça tudo certo. Só que a gente andou preocupado, porque ela tinha realmente vários contatos com o pessoal do Jogo do Bicho, eu não sabia antes, né? E depois disso, foi só nesse dia, né? Porque eu comecei a trabalhar na Fictor, e a Fictor, ela fica justamente no caminho da empresa da Quênia, na cidade de Contagem, né? Eu não conheço, foi a segunda vez, como a pessoa do RH que teve aí falou, que eu fui presencialmente, porque a primeira semana eu viajei para o Rio. E a segunda vez, que na primeira vez eu falei assim, Paulinho, eu passei por dentro da cabana do pai Tomás. Ela falou, esse lugar é muito perigoso. E a gente estava naquele momento, Excelência, num momento delicado da nossa vida, porque ela já está com 43 anos, e ela está tentando engravidar. E assim, o restinho do meu recurso que eu tinha, a gente refinanciou o carro. Né? O carro estava financiado para ela tentar engravidar e ela não conseguiu. Né? A gente, inclusive, eu falo, poxa, vamos tentar. Né? Não queria tentar, né? Que ela engravidasse. Tem todo o registro na clínica, a gente tentou engravidar. E quando eu fui para a Fictor naquele dia, eu sabia que o ex, que nem ontem o policial na rua, faz passar por dentro da cabana do pai Tomás, né? Então, foi isso, foi a motivação de eu pegar ela de forma escondida, ela estava tomando banho, ela não tem nada a ver, foi algo realmente que eu fiz naquele dia, com medo do encontro com a Quênia, né? E da abordagem, porque na primeira vez que eu passei pela cabana do pai Tomás, eu caí num beco. Quando eu caí nesse beco, inclusive, narrei isso para minha esposa, falei isso com o doutor, eu fui abordado com armas de bolso calibre. O que você está fazendo aqui? Ele parece que até contou que eu estou indo comprar droga. Eu até, na época, eu faço exame comigo, toxicológico, exame comigo toxicológico. Eu não sabia que ali era um beco. Eu não conheço, eu sou do Rio. Né? Então, eu morei 35 anos em São Paulo, já estou terminando essa parte, que é importante ao processo. 35 anos em São Paulo, que tem os maiores engarrafamentos do mundo, acho que é o segundo maior do mundo, só perto para a Índia, e 15 anos, 35 anos, desculpa, no Rio, e 15 em São Paulo, e 10 em São Paulo, né? Eu trabalhava na Pavuna, no Recreio, eu pegava 3 horas de engarrafamento, e nunca tive nenhuma ocorrência, talvez nem de multa. E eu não ia, em momento nenhum, brigar com uma pessoa por causa de segundos parado atrás de um caminhão. Jamais. Só na minha rua, naquele dia, eu fiquei meia hora. E o doutor conhece, tem a Fundação Torino ali, sabe como é difícil o engarrafamento naquela rua. Fiquei meia hora ali esperando. Nem por isso eu fiz nada com nenhuma criança e nem com o pedreiro do Verde Mar, com o caminhão parado no meio da rua. Então, essa justificativa não tem sentido, né? Então, aí eu só quero passar já para a parte da delegacia, como os fatos ocorreram, eles me pegaram na academia, né? Eu fui para a academia porque o meu horário é todo combinado. A minha última entrevista que eu ia fazer naquele dia era 8 horas da noite, tá? E o computador ainda está em minha posse. Se for preciso, a gente anexa a agenda. Tá lá a agenda. Eu tinha 2 entrevistas com 2 profissionais que estavam marcados. Eu falei, vou aproveitar minha hora de almoço, vou na academia, 45 minutos, volto para casa. Né? Liguei para minha esposa antes de sair de casa. Os horários são muito pertinho do outro, não tinha como manipular nada. Se pegar os horários das câmeras, verdade. Eu desci com o nosso chanceler para fazer necessidade. Eu mandei uma mensagem à minha esposa perguntando se ela já tinha levado. Ela falou que não. Desci, falei com a Luísa Araújo no telefone, que é filha do Marcelo Araújo, que é dona da Araújo Fontes, falando para ela que tinha uma vaga de analista de marketing e se ela queria participar da entrevista, que o pessoal fala que eu estava vendo vídeo ali, não tem nada, eu estava falando com ela. Não sei nem se perguntaram isso para ela. Se perguntar, ela vai dizer que sim. Tá? É a maior segunda maior financeira do país, depois
de São Paulo, e dali eu fui para a academia. Quando eu cheguei na academia, eu estava tentando a academia, com experiência, continuei normal, eu não fui frio. Eu continuei normal, porque eu estava na minha rotina que eu faço no dia anterior, que eu ia fazer no outro dia, que no outro dia eu tinha mais entrevistas para fazer. Inclusive, eu marquei a entrevista da Luísa que eu ia fazer no outro dia. Uma mulher de cabelo curto, preto, que eu já pedi para o doutor pedir as fotos lá, né? Que ontem o tenente ligou, falou assim: esse rapaz aí de camisa branca, calça azul, que é o cara. Eu olhei e falei: posso ajudá-los? Com toda a gentileza do mundo. Posso ajudá-los? Ele falou: espere, por favor, que a gente está no processo de averiguação. Aí ficamos 15 minutos lá em cima, vai ver que tem uma foto minha do lado da polícia, super tranquilo. Super tranquilo. Eu falei assim: por favor, eu sou uma pessoa que trabalha numa multinacional. A gente poderia descer de estacionamento? Falei isso com o tenente. Que meu carro está lá, e se eu quiser, você pode ficar à vontade, olhar meu carro, ir na minha casa. Está aqui o meu telefone, entreguei na mão dele. A gente desceu, né? Aí virou tipo um batalhão de polícia. Devia ter uns 20 policiais militares. Chegou 2 delegados. Eu liguei para minha esposa. Tem uma coisa que eu não estou entendendo. Você poderia vir para a academia direto quando sair de delegacia? Que eu estou aqui. Isso já tinha passado uma hora, né? E dali começou meu inferno, porque eu já saí com imprensa, já saí acusado. Meu advogado chegou lá, que até então era Leonardo Salles, falou aqui: ó, você já é criminoso, dá a tua foto e dá a papinha. Eu falei: cara, você não tem nada com ninguém. Eles me tiraram o banco que eu estava e eu fui para uma cela. Eu falei: caramba, não é possível. Como é que você está me tratando assim? Eu tive com a Letícia, com a doutora Yogari, com todo mundo semana passada. Eu tinha recebido um prêmio da OAB no sábado, né? Um prêmio de cidadão da Inconfidência Mineira no sábado, né? E na segunda estava preso. Meu Deus, o que está acontecendo? Que tratamento é esse? O que está acontecendo isso? Eu vou até falar uma coisa que eu não falei com ninguém, mas eu acho que esse momento aqui, falei só com o doutor, que eu acho que tem uma perseguição com a Paulinha na Polícia Civil muito grande. Porque no último concurso, isso saiu em Diário Oficial, tá? Excelente. Muito importante eu falar isso. Teve o último concurso para delegado geral, ela passou em primeiro lugar de nota de mulheres, um quarto do total de mais de 100 pessoas. E quem foi aprovado foi uma filha de um político, eu não lembro o nome dela, que é muito rico, muito influente em Minas Gerais, que ficou em 54º. Depois disso, que ela foi reclamar com o chefe, a vida dela virou um inferno. E a minha também. Tá? Eu só conseguia pensar naquele dia que isso tinha sido ocasionado por isso. Né? Porque quando eu fui para fazer o depoimento com o delegado, não fui preso, porque ele não me prendeu. O policial me tratou muito bem. Eu não cessei meu telefone. Eu liguei, que ele falou que não sabia para quem. Um coronel que trabalhou comigo, tá? Esse coronel trabalhou comigo na Café Campos Altos. Eu prestei conselho para essa empresa. E conselheiro lá. Ele era muito meu amigo, cuidou do fundo de previdência da Polícia Militar por 5 anos. Eu liguei para ele e falei: ô Fabiano, como eu me comporto? Porque eu nunca aconteceu, cara. Eu nunca vim em carro rebocado, tive. Ele, faça tudo que eles falarem, segue todas as ordens e vá para a delegacia. Se você não fez nada, você vai ser liberado hoje ainda. Tanto que eu fiquei brincando na delegacia com o meu advogado, falando: cara, eu quero ir para casa, eu tenho jogo hoje. E não é. O doutor Tiago está solicitando que o senhor acelere a fala. Tá bom. Então vamos lá, vou acelerar. Quando eu entrei no primeiro dia, para dar o depoimento, meu advogado me orientou para não falar nada, porque ele precisava ter tempo para apurar os fatos,
bom? Na segunda oitiva, quando eu cheguei no corredor, ele já falou para mim que não ia ser mais meu advogado, eu fiquei sem entender nada, né? Na minha cabeça só me veio a possibilidade de ele não ser mais meu advogado, porque ele era advogado de um das pessoas que a quem ele me usou para me ameaçar, que é o Cristiano. Depois eu falo o sobrenome, explico qual a empresa dele, né? E ele falou que não ia ser mais meu advogado, porque eu menti para ele. Ele falou assim, não, porque cara, eu menti para você, você falou para eu não falar. E aí o segundo contato com ele. A gente já tinha um outro advogado, Lázaro, né? Que ele ouviu, inclusive falou para um professor que é um advogado que está cuidando do caso da Ana Paula, que ouviu o Lázaro falando para eu não confessar, mas eu confessei, sabe por quê? Porque eu digo, o delegado simplesmente no corredor falou, já temos o exame da balística, já foi feita a perícia do projétil, foi a arma da Ana Paula, e se o senhor não confessar, a gente vai acabar com a carreira dela. Aí o Léo falou para mim assim, ou você se joga, ou deixa a Paula na frente. Falei, cara, então eu vou me mudar. Vou falar o que ele quiser que eu fale. Ele tinha um delegado na esquerda, um de barba ruiva, que eu não lembro o nome dele, e um mais magro, de cabelo preto à direita, que eu também não lembro o nome dele. Esse delegado ia ditando o que a escrivã ia falando, aí ele falava, concordo? Vou falar. E assim foi. O Lázaro é testemunha desse acontecimento. Ele estava do meu lado Quem? direito, ele Senhor? assumiu, Quem? advogado Lázaro. Ah, o Lázaro Samuel Gonçalves. Exatamente. Então foi essa que aconteceu. Isso que aconteceu e foi sobre essa ameaça que eu tive que fazer. Em momento nenhum no meu depoimento tem nada falando que eu atirei em ninguém. Em momento nenhum. Então, essa eu sou réu, confesso. Em momento nenhum eu sou réu no depoimento. Não tem momento nenhum que eu tirei em ninguém. Que eu tirei em ninguém. Aí indo só para a parte que também cabe o esclarecimento, quando a polícia veio aqui dia de desbloqueio do meu celular, ele me disseram que tinha uma ordem de Vossa Excelência para eu entregar. E se eu não entregasse a senha, eu iria. A palavra que ele usou foi que podia me prejudicar aqui, mas não foi essa palavra exatamente, mas acho melhor você entregar, não pode prejudicar o caso seu e da sua esposa. Eu entreguei a senha, eu falei, por uma ordem judicial, eu tenho que entregar. Meu advogado, eu não tinha advogado na época, né? Eu estava tentando falar com o doutor Bruno, mas não tinha agenda aqui do presídio. A gente conseguiu falar com o doutor Bruno, só aí então, né, teve outro advogado que veio aqui e falou comigo, que era o Dracon, né? Ele falou comigo, no mesmo dia, começou a pressão de imprensa, uma série de coisas, eu não sabia o que fazer, quando o doutor falou, cara, cessa tudo isso, né? Cessa tudo isso, porque isso vai ser problema, a gente tem que esclarecer as fatos, a gente tem que estudar e destituir esse advogado que vai na imprensa falar besteira. E foi isso que eu fiz, porque eu já estou com o doutor há muito tempo, confio no trabalho dele, e a gente mudou, né? Eu não falei nada com ninguém, excelência. A imprensa aqui vinha até prejudicar o trabalho do presidente, o diretor foi tendencioso a falar, o trabalho está sendo prejudicado, porque todo dia está vendo imprensa aqui, batendo 150 advogados. Eu falei, não, o advogado é o doutor Bruno, eu acho que Vossa Excelência mandou até um ofício para cá, né? Eu assinei, o meu advogado é o doutor Bruno, e foi isso, tá? E até hoje, eu estou sem visita, não tenho TV na Serra, não tenho contato com o mundo externo, e tudo que eu estou te falando é de coração, porque eu não sei o que está acontecendo lá fora. Eu não sei de nada, nada, nada. O que eu sei é que o doutor Bruno traz para mim de informação. Daí eu até pedi para ele consegue liberar a televisão aqui para mim, que o doutor Bruno comprar e não tem nada. Sem saber de nada. Como é, até para discutir com ele. Para falar, eu vi isso, vi aquilo, tudo que eu estou te falando. Tem prova, tem tudo aqui.
É isso, doutor. Muito É. obrigado, excelência, por ter me ouvido, tá? Porque é a primeira vez que eu consigo que alguém me ouça. Além de ser advogado. Na verdade, a minha função é essa. E como eu disse, em processo do júri, eu acho que, né, tem que ser oportunizado ao réu realmente expor quem ele é diante da natureza, né, do procedimento e da forma que é julgado. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Senão eu vou passar a palavra para o Ministério Público perguntar se tem mais alguma diligência. Tem só mais uma, né, Pois não. que é a questão que fala que eu sou funcionário temporário. Em momento nenhum, se eu fosse funcionário temporário, mas não era um CAP, porque não tenho antecedente criminal e tinha recurso para fazer isso. Quando eu trabalhava nas empresas, vários amigos meus são procurados, eu outro que era procurador federal, todos são CAPs. E, na realidade, se eles estão tirando as fotos de contexto. Aquela foto que eles falam de Lúcio Calibre é uma garrucha. Foi lá contigo 1 ano e meio atrás, no novo, com o meu cunhado. Você só ouviu o áudio. Ele vai falar, ó, volta, tem que botar no ombro. Se eu tivesse água, eu faria isso. Há outras duas armas de uma inspetora chamada Juliana Rola, que é da Homicídios do Rio de Janeiro, foi minha namorada. Esqueceu na minha casa, eu tirei a foto da bolsa dela, mas você deixou eu distinguir suas armas aqui. Então, assim, está tudo tirado de contexto. Essa é a última, tá? Eu mostrando o distintivo. Minha esposa ia dar uma declaração na imprensa sobre o Dia da Mulher e ela me perguntou, botou o distintivo. Você poderia ver para mim se eu deixei o velho ou o novo? E eu mandei a mensagem, esse aqui que ficou. Eu não sei qual é. Está na minha mão. E falaram que eu me passei por delegado que eu tirei. É uma foto. Por que eu me passei por delegado? Se todo mundo no Instagram era de pessoa pública e aberta. Pelo contrário. Eu não odeio arma. Se eu gostasse de arma, eu teria uma. Eu só peguei uma arma para me defender de uma possível injusta agressão. Entendo. Tá certo. Doutor Guilherme, alguma diligência? Sem diligência. Sem... Doutor Tiago, só um minutinho que eu vou passar aqui pro doutor Tiago Minardi. Só um minutinho. Você me ajuda aqui, Carol, a colocar lá pro doutor para a manifestação dele? Emília, você me ajuda aqui? A gente ainda está com esse sistema um pouco complicado. Pode? À vontade, doutor. Sim. Excelência, a defesa entende que é necessário alguns esclarecimentos sobre a extração de dados do celular do Renê. E aí gostaria de pedir prazo para que a gente pudesse apresentar quesitos para que o responsável, o perito, pela extração pudesse responder a forma pela qual foi feita e principalmente com relação à cadeia de custódia da prova. Entendi. Mas esse caso da prova documental pode ser juntado a qualquer tempo, né? Se eu abrir o prazo para alegações finais, eu... Pois é, mas então, aí, dependendo do que ele responder, vai servir de preliminar para alegações finais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o prazo para o senhor de 2 dias para apresentar os Tá. quesitos, mas ao mesmo tempo vou abrir o prazo para o Ministério Público, se o doutor o senhor puser, Sem problema. tá? Tá. Eu só gostaria de depois poder apresentar as alegações finais após a vinda da resposta desses quesitos, Certo. que eu vou apresentar, desses questionamentos. Então, 2 dias, tá? Tá bom? Doutor Tiago, E eu não tenho nenhuma diligência, não, que pode ter vista para. Entendo o seguinte, tem que vir, antes da senhora definir essa diferença, quais argumentos dessa a senhora já está definindo, tipo, ele falou que vai apresentar em 2 dias, né, para analisar melhor, porque ele falou que acredita que tem alguns fatos que precisam ser esclarecidos. mas a senhora vai determinar que seja cumprido? Eu vou analisar assim que o doutor apresentar. Isso que eu estou abrindo o prazo para o Ministério Público e 2 dias para o doutor apresentar os argumentos e quais Tá bom. as urgências do laudo complementar que são necessárias. Tá bom. Qual o prazo, excelência, para o Ministério Público e Assistência apresentar as delegações finais? Vou dar 3 dias, porque o Ministério Público está defasado de um membro aqui no estúdio, tá? Vou dar o prazo aqui 3 dias para alegações finais, 2 dias para a pessoa apresentar. Tá bom. Certo? Tá certo. O Ministério Público inicia prazo de cedilha. Porque nós vamos ter que juntar, a intimação está sendo recheada. Uhum. Deixa eu ver.
Eu vou começar o internet aqui, porque ele sai na guarda, não tá? Pode fazer, pede para Larissa, como é que é, menina? Ele pede agora. Então, iniciado o prazo de 2 dias para defesa no dia 1º de dezembro, de 3 dias para alegações finais do Ministério Público, dia 1º de dezembro também, sendo que como a defesa não é presente, a justificativa e a necessidade desse novo exame é um pouco, caso seja indeferido, eu já intimou para alegações finais, caso deferido, aí a gente determina essa nova diligência. Ok, Tá certo? perfeito. Senhor Renê, doutor Bruno, até mais.